Bem-vindo ao nosso canal Psicologia e Comportamento. Para a gente começar, clica aí para receber notificações, salva para assistir mais tarde e participa do nosso fórum. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Eu conto com vocês para que a gente aumente essa capacidade que a internet tem de abarcar maior número de pessoas para conhecer a psicologia e conhecer os transtornos, as síndromes. Eu sou Maria Lúcia Bergami, eu sou psicóloga clínica comportamental e eu estou aqui para falar com vocês. Logicamente, eu sou psicóloga, né? Então tem um monte de falhas na gravação, mas o importante mesmo é o nosso conteúdo. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E hoje, qual o tema que nós escolhemos? Dentro desse mundo que nós estamos convivendo, onde a exposição de cada um é muito grande, nós vamos falar sobre o transtorno narcisista. Como essa exposição você tem que aparecer bem na rede social, e os outros também aparecem bem, mas não é bem assim a história. Aparecer bem na internet não significa que a pessoa esteja bem, mas vai construindo uma cultura de que eu sempre tenho que estar bem, eu tenho que ter sucesso, né? E nesse construir eu tenho que ter sucesso, não só essa psicopatologia está aparecendo muitos traços nas pessoas, como tem as pessoas genuinamente que foram construídas em um ambiente que constrói o narcisista. Bom, então o que nós vamos falar hoje é o transtorno de personalidade narcisista. Vamos entender um pouquinho, só para eu explicar de onde veio esse termo narcisista, você já vai entender direitinho do que nós estamos falando. Nós estamos falando da síndrome da arrogância. O Narciso, lá na Grécia Antiga, da mitologia grega, o Narciso, quando ele olhou no rio a sua imagem, ele se apaixonou tanto pela sua imagem que ele acabou caindo no rio e morrendo, né? Então, o Narciso é aquele que ama a si mesmo. Ele não consegue amar o outro. Ele tem dificuldade de empatia, ele tem dificuldade de visualizar o outro. Ele sofre muito, porque o tempo todo ele precisa de sucesso. E é um sucesso estrondoso. Alguns menos, uns mais severos, outros menos severos, depende da construção de vida dele. E eu acredito que esse vídeo a gente vai ter que fazer em duas partes. Primeiro falando as características, para que não haja confusão com outras psicopatologias que têm traços narcisistas, mas que não são narcisistas puros, genuínos. E no segundo vídeo, a gente vai falar como se constrói o narcisista, né? Que é uma aprendizagem para mães, é aprendizagem para as próprias pessoas. O narcisista, ele sofre o dia inteiro. O dia inteiro. Já pensou você ficar atrás de busca de sucesso o dia inteiro? De aprovação o dia inteiro? De ser melhor que o outro o dia inteiro? Então nós estamos falando do narcisista. Bom, como eu falei, a gente vai sempre se basear no DSM, né? O DSM, a imagem sai invertida, no DSM. Então aqui, essa é a nossa base científica para falar todos os transtornos. Então hoje o transtorno de personalidade narcisista, vamos começar a descrição para você ter os critérios diagnósticos. Vamos lá. Então ele diz assim, qual que é a base? A base, grandiosidade para o narciso. Grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Vamos entender essa grandiosidade. Essa grandiosidade, ela não é uma coisa assim que como a gente está acostumado em dizer que a gente quer crescer na vida. Não é isso não. É uma grandiosidade de uma forma tão disfuncional, tão distorcida, que às vezes ele não reúne nem elementos para atingir essa grandiosidade, mas ele enxerga nele que ele tem. Então ele tem assim, porque o narciso ele pode ser apenas emocional quando ele pensa, comportamento, pensar,
ou quando ele age no mundo. Tem uns narcisistas que ficam lá deitados, elaborando que ele é um grande sucesso, né? E ele não sai disso, ele não cria nada. E tem o narcisista que ele está no mundo agindo. Tem narcisistas de sucesso, mas sempre é um sucesso que para ele é enorme. E para quem vê de fora é apenas um sucesso, uma pessoa que deu certo, né? Mas para ele é extraordinário. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, olha. Ele tem uma sensação grandiosa da própria importância. Ele exagera conquistas e talentos. Espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. Ele tem uma visão de mundo muito distorcida. O que é dele é sempre extremamente fabuloso e do outro não é, né? E ele faz assim a maior propaganda disso. Bom, tudo que ele realiza é melhor, é maior e mais importante. Ele tem uma visão inflamada de si mesmo. Outro item, outro critério diagnóstico aqui, ó, pelo DSM. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Ele coloca uma perspectiva de vida tão diferente da realidade, é tão maior do que a realidade, que ele acaba se perdendo nele mesmo. E ele acaba não realizando muito, viu? Ele não realiza muito, ele não é um realizador, porque ele tem foco no sucesso. E o sucesso não é o objeto do sucesso. Ser, por exemplo, um grande médico para favorecer a comunidade, para favorecer os seus pacientes. É ele ser grande médico, é ele. Então, o narciso, quando ele está focado no desenvolvimento de um projeto, o projeto some. E aparece só a pessoa dele. Com certeza, ele não vai ter muito sucesso. Muito difícil que ele tenha sucesso, porque o sucesso não está na pessoa, o sucesso está no objeto do sucesso. Então, um grande cantor é a voz dele, né? Voz, melodia, blá 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 blá. E até a música depende disso. Mas para o narciso, não. Para o narcisista, é ele. Ele que é o grande sucesso. Ele tem uma grande distorção da realidade. Bom, então, dentro desse esquema aqui, ó, como é que ele se constrói? Como é que ele pode se apresentar? Dentro de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal, ele tem alguns perfis. O tipo intelectual, ele é o mais inteligente, ele é o mais estudado, ele não considera que todas as pessoas têm acesso e que tem um monte de gente que é estudada como ele. Se ele está numa discussão e ele percebe que alguém sabe mais, aquilo incomoda tanto ele, tanto, ou ele fica cínico, ou ele fica agressivo, ele não aceita que ninguém saiba mais. Né? E eu sempre dou um exemplo para o narcisista na clínica. Eu falo assim, foi você que descobriu a luz. Então tem gente que tem inteligência para descobrir a luz. Foi você que descobriu a cirurgia do cérebro? Tá, então, para tentar que ele veja que não é só ele que tem a intelectualidade, que outras pessoas desenvolvem em diversos campos, mas ele tem muita dificuldade para lidar com isso. Né? Professores desenvolvem muito narcisismo, porque ele tem que conduzir a sala de aula, então é um ambiente muito propício para desenvolver o traço, mas nada como o genuíno, viu? Nada como aquele que foi construído desde a infância. Bom, ou aparência física. Sabe aquela mulher que ela precisa ser linda, maravilhosa? Ela pode, não estou afirmando isso, ela pode ser uma narcisa. Ela pode sofrer do narcisismo, aonde ela usa o corpo para ser bela, maravilhosa, extraordinária, desejadíssima. Esse é o foco dela. Tem também o cara bombado, onde ele mostra força, violência, porque ele precisa, o foco dele de sucesso, o foco dele de importância na sociedade é ele mostrar o Adonis, a beleza física. Bom, ou ele é o esperto, ele é o safo, ele é o descolado, ele sempre é mais esperto que os outros.
Ele se esquece que muitas vezes o outro não fala por uma questão de educação, uma questão de critério, mas ele entende que ele vai pegar o outro na virada, porque ele saca mais o outro. Não é verdadeiro. O outro que não é narcisista, ele não tem dificuldade de se apresentar como a pessoa, como as fragilidades dele. E o narcisista usa isso contra arma contra o outro. Ao invés dele usar isso como fazer o outro crescer, que seria funcional, ele usa a disfuncionalidade de usar isso como arma como o outro e chama isso de sucesso. Bom, outra coisa, sucesso profissional. Eu conheço alguns narcisistas, inclusive essa é uma psicopatologia que eu gosto muito. Eu conheço alguns narcisistas que eles falam assim, como que eu vou me livrar disso se o meu sucesso é exatamente ser assim? Né? Ele não percebe que ele tem um traço muito bacana para desenvolver um monte de potencialidades e que ele está impedido de realizar mais. O pouco que ele realize dentro da distorção dele, ele dá uma dimensão enorme, enorme, quando ele poderia realizar muito, muito, muito mais. Mas vamos continuar aqui nos critérios diagnósticos. Ele acredita ser especial. Ele acredita ser o único no mundo. Olha a distorção disso. Ele pode ser especial, ele pode ser bacana, ele pode ter um traço que é melhor que os outros, ele pode. Nós podemos ter essa autoestima. Isso tem muito valor. Mas nele é uma coisa muito grande, ele usa isso de arma contra os outros. Aliás, ele usa os outros, né? Ele acredita ser especial e único, e que pode ser somente compreendido por ou associação a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. Ele só pode estar com pessoas que ele considera extraordinárias, espetaculares. Ele não consegue conviver com nada que não traga status para ele. Ele tem que agregar sinais externos para ter status, ou seja, para ele ser glorificado, para ele ser amado, né? E por trás disso está uma pessoa que se gosta muito pouco, que se valoriza muito pouco, né? Tem uma violência muito grande, né? Então assim, ele busca status e sinal externo. Então ele quer o melhor carro, a melhor casa, os amigos só se forem amigos de sucesso. Amigos reconhecidamente de sucesso, porque senão ele despreza as pessoas, né? Ele só vai no melhor médico, no melhor especialista, no melhor cabeleireiro, tudo dele é o melhor, porque ele se acha digno. Ele estar com uma coisa mais simples não está à altura da pessoa que ele é. Ele só legitima pessoas de sucesso. Se dentro do critério dele a pessoa tiver sucesso, pronto, ele legitima, né? E ele demanda, gente, o que é o mais chato do narcisista, ele quer uma atenção extrema, porque ele não faz por mal, porque ele se acha especial. Como que pode as pessoas não me admirarem? Porque eu sou o ó do borogodó, eu sou extrema, eu sou bacana, sou muito inteligente, eu sou bonitão, né? Não é assim. Como é que vai conviver assim? Porque as pessoas não estão muito dispostas a cultuar o outro. Ela cultua a si mesmo, no máximo, hoje na sociedade. Então, quando ele percebe que ele não está lacrando, quando ele não lacra, ele fica muito mal com ele mesmo. Ele fica tão deprimido. Ele tem uma baixíssima tolerância à frustração. Mas frustração, que a gente fala dele, é sempre não reconhecer que ele é o ó do borogodó. Então, ele se sente desvalorizado, ele fica numa angústia extrema. Não é assim, gente. Sabe quando acontece assim, de uma pessoa falar assim, não gostei? Sabe essa coisa assim? Que a gente fala, nossa, fiz tudo e não agradei. Não é assim. Isso é uma coisa normal do nosso dia a dia, não agradar a todos.
O narcisista, ele sofre imensamente, ele pega muita raiva da pessoa. Aí ele começa ou a agredir, ou ele começa a competir com a pessoa. Né? Ele começa a querer aparecer, ele precisa ser importante. Bom, aí vamos lá do outro item. Então ele demanda excessivo, ele precisa muito ser admirado. Nossa, né? Dá até canseira, só de falar da canseira. Ele apresenta um sentimento de possuir direitos. É uma coisa assim, inacreditável. Ele tem um sentimento que só ele não espera na fila. Ele não espera em fila de supermercado, ele se irrita. Ele não quer na fila do banco. Quando ele vai pedir uma informação, ele já passa na frente de todo mundo, porque é ele que tem direito. Ele que é o culpado. Então, né, aquele foco, aquele holofote sobre ele. Né? É assim que ele enxerga. Lembrando, ele faz por mal. Ele foi construído para isso. Ele é consequência de uma construção. A vida, o ambiente, familiares, alguém fez isso com ele. Vamos lá, então ele apresenta o sentimento de possuir direitos. Ele tem uma expectativa irracional de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. Percebe que é ele que enxerga assim. Então veja bem, como isso, gente? Como é que uma pessoa, ele não quer esperar na fila, aí todo mundo tá errado. Todo mundo tá errado. Então vamos supor assim, ó, ele critica tudo. Ele é um crítico nato. Ele vai no supermercado, ele vê uma prateleira. Aí ele fala, não, essa prateleira tá errada. Olha, coisa normal, hein? Em supermercado. Não, essa prateleira tá errada. Esse cara não sacou. Porque se fosse eu, é sempre assim. Ele faz uma crítica e depois ele fala, se fosse eu. Começou muito com esse se fosse eu, porque o cara não tem visão, porque ele está com uma enorme inveja. Olha, inveja é uma palavra muito difícil da gente dizer. Mas é assim que ele se apresenta. Ele não pode ver o sucesso do outro. Aquilo incomoda muito, porque na visão dele, na crença central dele, só ele tem direito. Né? Se você tiver conviver com narcisista é super difícil. É muito difícil mesmo. Na clínica eles são difíceis também, viu? Ele é uma das psicopatologias mais difíceis de ser tratada, que como ele já sabe tudo, para que ele está lá na frente do psicólogo? Mas a gente vai fazendo uma boa amizade com eles, a gente fecha bem com eles na clínica. Porque a gente sabe que ali dentro tem uma fragilidade muito grande, né? Uma dor muito grande, uma rejeição muito grande. Né? Mas deixa para o próximo vídeo para a gente falar sobre isso. Ele é explorador das relações interpessoais. Ele tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. Bacana, né? Ter um amigo assim, né? Bacana, né? Ter um amigo narcisista. Como ele só dá valor com pessoas de sucesso, e ele sempre acha que o outro é menor, que o outro é insuficiente, e só ele tem direito a estar usando as pessoas. E ele usa mesmo. E usa muito. Quando ele não precisa mais da pessoa, é como se a pessoa não existisse. Esse é um traço do narciso. Sabe quando você começa a falar assim, ó, gente, aquela moça precisou tanto de mim, aquela pessoa precisou tanto de mim, depois ela me largou? Isso é um traço narcisista. Eu não estou dizendo que a pessoa seja narcisista, mas ela já está com traço narcisista, tá? Porque a gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que ter gratidão. Inclusive a palavra mais linda que eu acho é a gratidão. Gratidão, fé, né? São lindas essas palavras. Quando a gente recebe apoio de alguém, essa pessoa ela foi uma ajuda para a construção da gente. E tem que ter muita gratidão. Mas, com a falta de empatia dele, ele não se coloca no lugar do outro, ele não tem dúvida. Ele desfaz mesmo, enquanto ele está precisando, ele vai. Bom, outro item, ele carece de empatia. Ele reluta em reconhecer ou identificar-se com sentimentos e necessidades do outro. O que é a empatia? A empatia é me colocar no lugar do outro. Né? Eu só consigo colaborar com o outro se eu me colocar no lugar do outro. Senão, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o outro.
ele tem muita pouca inteligência emocional para perceber o outro. O narciso, por exemplo, se você começar a reclamar, que você está numa fase ruim, que você está numa fase difícil, ele fica muito irritado. Ele não suporta. Gente, é muito chato. Você está com uma pessoa que ela não reconhece a sua dor. E ela, inclusive, se irrita com você porque você está com alguma outra necessidade. Olha, chega de mimimi, vai chorar até quando? Gente, isso é do narciso. O narciso não consegue enxergar que o outro está sofrendo. Então, o que é isso? Ele não é que porque ele se posiciona tão gostoso, tô podendo, que parece autoconfiança. Nada disso. Ele tem uma extrema desconfiança dele mesmo. Ele não é nada confiante, por isso que ele precisa fazer esse sucesso todo, né? Mas ele tem uma proteção defensiva. Ele está o tempo todo se defendendo e se engrandecendo. O engrandecimento é uma defesa. Então, se você se deparar com uma pessoa que não enxerga que o outro está passando por um luto, né? Que o outro está sofrendo, que o outro está num momento frágil, então ele, por si só, ele é uma pessoa que acaba afastando os outros quando ele tem loucura por plateia. Ele tem loucura por ter gente admirando. Mas ninguém tem paciência para ficar, você é o lado, ai, você é maravilhoso. Ninguém tem paciência para isso, ficar cultuando o outro. Então ele sofre muito, narciso. Outro critério, então ele carece de empatia, ele não se coloca no lugar do outro. É frequentemente invejoso em relação aos outros, ou acredita que os outros o invejam. Quando uma pessoa não está aguentando mais ficar perto dele, ele fala, porque tem inveja de mim. Olha a conclusão dele, quando é ele que tem inveja do outro. Quando ele tem inveja de uma pessoa, ele persegue, ele taca a pessoa no pilão, ele moe a pessoa, ele faz intriga, ele cria uma antipatia enorme pela pessoa, ninguém pode ser melhor que ele. E quando ele discute, ele cava a discussão com essa pessoa. Ou vai que aconteça de ter uma discussão, ele destrói a pessoa. Ele não mede palavras, ele precisa destruir, porque é ele que está destruído com o sucesso do outro. Infelizmente, até o nosso DSM-5 utiliza a palavra inveja. Eu acho horrível essa palavra. Mas acho que é a palavra que melhor identifica o narcisista. E ele não reconhece isso, viu, gente? Ele sempre diz não. Não é isso, né? Eu já ouvi de um narcisista dizer assim, eu explodo mesmo, sabe, eu explodo com a pessoa, eu acabo com a pessoa, mas ninguém lembra que o que ela faz pra mim. Então quer dizer que se alguém fizer alguma coisa, ele dá o direito de destruir, passar com o rolo compressor. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. A gente percebe isso, vamos supor, na clínica. A secretária está lá, uma pessoa, lógico, ela já é escolhida para secretária porque ela é uma fofa, né? Se bem que o pessoal fala que as secretárias são chatas, eu acho elas muito bacanas, eu acho que elas estão ali para quebrar galho. Dos outros, né? Elas não são quebrar galho, elas são maravilhosas, elas são assim, apoio de todo mundo. Mas você nota, a pessoa chega, como ela é paga, ela tem que ser tratada de uma forma especial. A secretária está sendo paga para tratar ela de forma especial. Mas sem educação. Ela sempre sem educação, ela sempre exige o direito. Mas como? Mas como a Maria Lúcia não chegou até agora? Mas como? O quê? Eu vou ter que esperar? Não, eu vou deixar aqui, você entendeu? É sempre assim. Fazendo um roleplay não é imitar o outro, é tentar mostrar como que o outro age. Então essas são as características do narciso. Encontrou a gente assim, está sendo assim, precisa se cuidar, precisa se tratar. Bom, vamos deixar para o próximo vídeo, para a gente falar as características que
foram construídas e como foram construídas para se chegar no narciso. Então, porque diz assim, gente, eu não acho que o narciso seja uma psicopatologia, uma doença. É um conjunto de comportamento que veio do ambiente, né? Diz que tem genética, mas é o ambiente que confirma, e de fato é o ambiente que confirma em todas as psicopatologias. Por isso que eu acho que é o comportamento, o conjunto de comportamento, porque foi aprendido do ambiente. Mas, vamos lá, clica no sininho, salva para assistir mais tarde, participa com a gente no Instagram, do fórum, fazendo perguntas, sugestão de vídeo, de assunto, que a gente está aqui, que é exatamente para isso. A gente quer ser didático, a gente quer falar um pouco para você se autoconhecer e conhecer com quem que está convivendo. Então, participa com a gente. Clica no joinha e se inscreva. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Um forte abraço. Fica com Deus.